Então, por quê? Porque a palavra se cumpriu plenamente sobre Jesus. Sabe o que aconteceu? A gente lembra, né? É porque a gente não lê muito isso, mas poucas vezes eu li sobre isso na Bíblia. Quando Jesus ele morreu, o que aconteceu? Alguém sabe? Alguém quer chutar aí? Quando Jesus morreu, o que na terra aconteceu? Teve um tremor. Terremoto e O véu se rasgou. os mortos ressuscitaram. Os mortos ressuscitaram. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele semeou na terra plenitude de vida nos ossos, pela palavra de Deus. Então, os ossos ali representariam o quê? Que aquele a qual Jesus se aliançasse, receberia a vida que fluía dele. Ressurreição, né? Então, Jesus morreu, os que estavam mortos, ressuscitaram na hora. Pensa bem que tremendo isso. E aí, os caras ressuscitaram. Ninguém foi lá profetizar. Foi simplesmente assim. Foi instantâneo. Sabe? Instantâneo. Foi algo sobrenatural e sem explicação até. Porque, poxa, Jesus morreu, cara. Né? O Espírito Santo nem havia sido derramado ainda. Né? Se a gente for ver, oficialmente foi derramado em Atos e tal. Jesus não ordenou nada, não falou nada. Jesus não falou, sejam isso. Não falou. Simplesmente aconteceu. Por quê? Porque a plenitude, ela estava no corpo de Jesus. Havia uma palavra sobre ele, aquela palavra se cumpriu. O homem teve que obedecer, mesmo sem entender. Aquele soldado, acredito que nem, né? Obviamente, eu acredito que não sabia daquilo que havia sido profetizado sobre o Messias, que os ossos dele não seriam quebrados. Então é isso, é a plenitude da aliança espiritual. Por isso que é importante você, primeiro, né, a nossa aliança espiritual com o Senhor. O salmista falou em Salmo 16 o seguinte: Senhor, eu te amo e tal. Senhor, eu te amo tanto que eu não tenho bem nenhum além de ti, Senhor. Ele falou. Aí ele complementou no versículo seguinte: e os teus santos gloriosos, Senhor, eles são o meu prazer na terra. Duas coisas. A primeira, Senhor, não tenho bem maior nenhum além de ti. Então, isso é o que? É um coração que se prostra mesmo, né, diante do Senhor. São olhos que enxergam o que não se vê. Né? Porque é alguém confiar. Porque fé é você depositar confiança. Confiar naquilo que não se vê, naquilo que não se explica. Né? Me diz aí, se a gente começar a explicar, vamos tentar entender, a gente vai ficar louco, no mínimo, né? Porque a sabedoria do homem é loucura para Deus, a loucura de Deus é, né? Quer dizer, para a gente que é o poder, né? Para a gente que é o poder de Deus, né? Aquilo que os homens rejeitaram, não, isso aí tudo é loucura, para a gente é o poder de Deus. Então olha só, quando a tua aliança com Deus, quando você tem de verdade, sabe, esse sentimento que o salmista diz: Senhor, não tenho bem maior além de ti. O Senhor é o meu único, sabe, o bem que eu tenho no meu coração. Quando a tua aliança diante de Deus está dessa maneira restaurada, o Senhor vai fazer cumprir na tua vida o quê? Aquilo que o salmista falou no versículo seguinte: Senhor, e os teus santos gloriosos, eles são o meu prazer na terra. Senhor, no céu, o Senhor é meu prazer, não tem outro. Agora, Senhor, qual era a consequência daquilo? Era que Deus abençoava o salmista para que ele andasse com pessoas, com os santos gloriosos, como ele fala, pessoas que também tinham uma aliança com Deus. Isso é o que? É a aliança espiritual que vai nos dar movimento. Você pode lembrar que Davi é tremendo. Davi, o maior inimigo dele quem era? Saul. Sem motivo nenhum, sem nada. Davi até falava: por que você quer me matar? O que eu tenho feito para você? E nem Saul sabia explicar, porque ele estava endemoniado mesmo. Né? Quando o Espírito de Deus saiu dele, ele nem sabia mais o que fazia. Então o que acontecia? O maior inimigo dele, o fruto do maior inimigo de Davi, era o maior amigo, virou o maior amigo dele, Jonathan. Então olha que tremendo. A gente sabe que Davi, ele tinha uma vida com Deus. Né? Tanto que as pessoas não viam Davi escondido. Mas ele tinha uma vida com Deus. Nisso que essa aliança dele com Deus foi sendo fortalecida, firmada, o Senhor começou a preparar aqueles que cercavam Davi para que ele pudesse fazer aliança, ele pudesse
ter movimento, né? Tanto que Jonas ajudou ele várias vezes a se livrar do próprio pai, né? Da própria de ser morto por Saul e tudo mais. Então era uma aliança. Então, eu te falo, você se aliançar com aqueles, né? Isso numa consequência de uma aliança com Deus. Mas você Deus vai te mostrar, né? Deus vai te mostrar. E tem pessoas, olha só, eu falei uma coisa interessante. Deus vai te mostrar. E aí, para você buscar, exige algo de você, de mim. Exige o quê? Uma busca, uma confiança. Né? Existe, por quê? Porque hoje quem confia em quem? Ninguém confia em mais ninguém. Sabe por quê? Porque a gente porque primeiramente a gente tenta colocar o nosso referencial um no outro. Quando tá errado. O meu bem maior tem que ser o Senhor. Quando o meu bem maior é o Senhor, aí ele vai me mostrar. Tá vendo fulano? Se aliancia com ele. Né? Faz uma aliança com ele e você e ele e demais pessoas vão se movimentar. Né? Vão dar movimento. Né? A gente sabe que para se levantar um exército poderoso ali, lá em Ezequiel, no vale, os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. Da onde veio a palavra? De Deus. Deus falou, profetiza ao Espírito esta palavra. E aí ele até fala, quando eu profetizei o que me for ordenado, quer dizer, ele recebeu uma palavra. Ezequiel precisou ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a Deus, sabe? Falar, eu preciso ouvir ao Senhor. E ele ouviu, quando ele ouviu, ele profetizou. Quando ele profetizou, houve um fruto maravilhoso. Por quê? Porque o exército se levantou pela palavra que ele lançou. Né? Então, os ossos não, imagina, se levantasse um exército deformado, não ia adiantar nada, ia sair tudo quebrando de novo. Né? E às vezes a gente quer andar assim, deformado, junta aí, jeito que dá e tal, vamos nessa. E não, na verdade é espiritual. Então, olha só, para encerrar, né, o Ale estava até vendo aqui, checando até nessa bagunça, essa folhinha abençoada, eu falei para ele que são coisas que quando o Senhor vai falando no meu coração, eu pego a folha ali que está na minha frente e paro e vou escrevendo. Né? Por quê? Que o Senhor Jesus falou, quando você estiver em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Né? Então quer dizer, eu não vou pedir qualquer coisa, eu vou pedir aquilo que ele já falou para mim, as minhas palavras têm que estar em você. Né? Então, olha só, porque a gente sabe aquele texto, né, de João 4, quando Jesus encontrou com aquela mulher e tal, e ele estava falando sobre a adoração. Né? Olha que tremendo, o Senhor Jesus falou, a mulher perguntou, aonde se deve adorar, Jesus? Aqui, ali, Jerusalém, está onde? No monte? Jesus falou, nem aqui nem ali. Mas adorar a Deus o Senhor vai buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, às vezes a gente só adora em espírito. A gente acha que vai tudo ficar lá, eu vou adorar em espírito, vai tudo ficar lá, é só espiritual. Não vai acontecer nada aqui. Aqui eu que faço, aqui eu que mexo. Errado. Não é só espiritual. E também não é só em verdade. O que é isso? É não crer no sobrenatural. É só mover as coisas aqui, que a gente vê, coisas que são palpáveis. Né? Fazer na nossa própria força. Muito errado. O que o Senhor Jesus estava falando? Adorar em espírito e em verdade. O que é isso? É você adorar a Deus, né? Espiritualmente falando, você tem uma vida, sabe, firmada com Deus, adorar a Deus em espírito, crer que a tua adoração, ela move o coração de Deus, só que se prepare, porque ela vai se tornar verdadeira e ela vai ser manifesta diante dos teus olhos, as coisas vão começar a acontecer. A gente sabe, a gente vê vários exemplos na Bíblia, não é? Um outro homem, que a Bíblia não relata o nome, estava sempre...